paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um AdnaCast, mais uma sexta-feira que estamos aqui com a palavra rema do Senhor, uma palavra abençoada para abençoar você, a sua família, a sua casa. Por isso, já compartilhe, curta o canal, dá um joinha no vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre ativação espiritual. E aí você diz, como assim? Eu já oro, eu já vou na igreja, eu já converso com Deus, enfim. Mas na verdade, meus irmãos, tem muito cristão, tem muito crente que não tem a sua espiritualidade ativada. E o que é ter a vida espiritual ativada? É estar dentro do centro da vontade de Deus e dentro dos seus princípios e propósitos. Então, muitas vezes nós estamos andando, você pode estar andando, muito voltado ao mundo secular, muito voltado às coisas naturais apenas, Tem muita gente que confessa Jesus como Cristo, que vai na igreja, que faz os seus dízimos e ofertas, mas no dia a dia tem vivido de forma apenas natural. E isso é algo que atrapalha demais a vida do cristão, a vida do crente. Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso vizinho e vemos tudo dar certo na vida dele. E muitas vezes nem em Deus eles acreditam, não é verdade? Às vezes você tem um vizinho lá ateu e você vê tudo dando certo. Mas na sua vida as coisas não vêm dando certo e você diz para você mesmo, poxa, mas eu faço exatamente o que ele faz. Só que eu ainda acredito em Deus, eu ainda vou na igreja, mas acontece que os princípios seculares muitas vezes chocam com os princípios de Deus, e aí é aonde que você não consegue romper a barreira para poder ter o crescimento, ter a bênção, ter aquilo que deseja, porque você não está andando no sobrenatural, mas apenas o natural está na sua vida. E os filhos de Deus não podem andar apenas no natural. Nós temos que saber que nós temos que andar no sobrenatural de Deus, que o natural ele é apenas consequência do mundo espiritual. Se nós não tivermos as nossas visões espirituais abertas, se nós não tivermos nossos ouvidos espirituais abertos, nós andaremos nesse mundo como cegos, sem enxergar um palmo à frente. E aqui em João, capítulo 15, versículo 5, diz bem assim, Jesus nos fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o fato é que Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, pode o ramo viver sem a videira? De maneira nenhuma. Nós não temos como fazer nada sem Cristo. A partir do momento que nós confessamos a Cristo, nós não podemos fazer nada sem Ele. Ele conduz tudo. Mas quem é Cristo? Cristo, Ele é homem e Ele é Deus. Plenamente homem e plenamente Deus. Então, Cristo é o sobrenatural que veio nesse mundo natural. Mas que o que domina este mundo é o mundo espiritual. Então, quando nós, cristãos, quando nós, crentes, começamos a apenas olhar as coisas como natural, nós perdemos a sensibilidade de Cristo em nossas vidas. E aí, quando você vê uma situação adversa, você apavora. Quando você vê uma situação adversa, você se abate, porque você não está conseguindo ganhar força, se amparar em Cristo, na videira verdadeira, porque Cristo é sobrenatural, Cristo ele não é natural, ele é Deus, ele é espiritual, ele é sobrenatural. As coisas que nós não podemos ver, nem ouvir, nem entender, Cristo pode. E muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus na nossa vida. E olha só, lá em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, diz bem assim, fui crucificado com Cristo. Paulo está dizendo, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que nós
aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quem vai estar vivendo em nós é Cristo, não é mais nós. Então você já parou para analisar que você hoje confessa Cristo como seu Salvador. Você está dentro da casa, você está orando muitas vezes dizendo: Senhor, cuida da minha vida, a minha vida é sua, o Senhor que cuida da minha casa, o Senhor cuida do meu emprego, o Senhor cuida da minha empresa. Mas tem andado apenas no natural? Tem tomado atitudes apenas no natural? Por exemplo, você tem uma conta para pagar daqui uma semana e você não tem a previsão de recurso financeiro entrando para poder pagar essa conta. E você começa a se apavorar. E de repente você decide: eu vou ali pegar um empréstimo no banco. Não, eu vou lhe pedir um dinheiro emprestado para um amigo, para um parente. O que acontece? Você automaticamente está chocando os princípios, porque, claro, se eu não tenho uma provisão e eu tenho que pagar aquela despesa, eu tenho que já ter essa provisão. Então, se nós olharmos humanamente falando, talvez você não estaria errado. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, que ele diz assim: vocês não tomarão emprestado, mas emprestarão a muitos. Então, peraí, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê essa provisão. Mas, meus amados, vamos nos lembrar. Tem situações de irresponsabilidade que muitas vezes nós criamos e aí nós temos que buscar em Deus a misericórdia. Mas estou dizendo que numa situação natural, algo que de repente veio, que de repente você não teve culpa. Por exemplo, seu filho ficou doente e você teve que comprar um remédio caríssimo, né? E o boleto vence na próxima semana. Então, quando Deus nos coloca no meio dessa prova, nós temos que agir diretamente no sobrenatural. Porque quando o Senhor disse: profetizai sobre o vale de ossos secos, que eles viverão, é exatamente isso. Profetize sobre aquilo que você não pode ver, que você não pode sentir, que você não pode tocar, que você não pode ouvir, mas que você sabe que o meu poder pode mudar todo o cenário. Então nós começamos a ativar o sobrenatural em nossas vidas. Nós começamos a andar sobre as águas, assim como Pedro, que pisou nas águas e andou com Cristo sobre as águas, andou no sobrenatural de Deus, acreditou naquilo que Jesus disse. O que Jesus disse? Venha. Jesus disse: venha. Então, quando nós ativamos o sobrenatural em nossa vida, nós começamos a andar realmente sobre as águas. Muitas pessoas não entendem o que está acontecendo, muitas vezes nem nós mesmos entendemos o que está acontecendo, mas nós sentimos que Deus está cuidando plenamente de nós, que Ele está encaminhando as coisas, e você começa a descansar mais o seu coração. Você começa a entender que Deus está cuidando de tudo. Mas, claro, haja com responsabilidade, porque não é apenas ter um problema para Deus resolver, mas também quando você tomou uma atitude, né? Tomou uma decisão, de repente, de comprar algo, adquirir uma dívida, adquirir uma responsabilidade, de abrir um negócio, de aceitar uma nova oferta de emprego, que tudo isso seja feito também no sobrenatural. Ou seja, buscando a orientação do Espírito Santo de Deus. Jesus subiu aos céus e enviou para nós o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo possa nos orientar e nos canalizar no centro da vontade de Deus, para que Ele possa nos colocar dentro do seu propósito. Porque se nós estivermos fora do princípio, também estaremos fora do propósito de Deus. E uma vez fora do propósito de Deus, aí vamos buscar misericórdia, porque vai ser difícil andar no sobrenatural. Então é importante isso, né? Coloquei um título aqui também, a semente, né? Vamos falar sobre semente. E aqui no Mateus capítulo 13, versículo 3, do 3 ao 9, diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e cresceram,
e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 70 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. O que Jesus está dizendo aqui? Que muitas vezes ele nos entrega, muitas vezes não, Deus tem entregue em suas mãos sementes. O que são as sementes? São os recursos que Deus coloca em suas mãos. Esses recursos muitas vezes é um conhecimento, uma especialidade que você tem. Esses recursos é dinheiro, tá? Você trabalha, você tem um salário, você tem uma empresa, tem um prolabore ali. Então, são recursos que ele coloca na sua mão. E aí, como você está utilizando esses recursos? Ou seja, essa semente. Que tipo de terreno você está semeando? Porque ele diz, se nós jogarmos, né, numa terra onde as aves possam vir e comer, você desperdiçou a semente. Se nós jogamos num terreno onde as raízes não vão aprofundar, o sol vai vir e vai queimar. Se nós jogarmos no meio dos espinhos, os espinhos vão crescer e vão sufocar. Mas se nós jogarmos em terra boa, então ali vai dar 100, 70 e 30 por um. Ou seja, nós podemos ter uma grande colheita. Então muitas vezes você não está tendo uma boa colheita na sua vida, boa provisão, paz realmente, porque talvez no longo do caminho você deixou muitas sementes cair em terrenos não propícios, em terrenos que a sufocaram, a queimaram, os pássaros vieram e comeram, e de repente pouca semente caiu em terra boa. Né? Fala assim, mas João, como que eu vou fazer para entender qual é a terra boa? Ah, aí está. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós, por exemplo, vamos tomar uma atitude, né? Eu recebi agora um bom dinheiro, uma herança. Como eu vou canalizar esse recurso? Como eu vou gastar esse recurso? Como eu vou investir esse recurso? Aí você começa a pegar um papel e começa a colocar os seus sonhos. Eu quero um carro novo, uma casa nova, uma viagem nova, eu quero isso, eu quero aquilo. Meu filho precisa disso, daquilo. Mas você buscou ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para poder te orientar qual é a melhor estratégia? Então, jogar a semente em terra boa é quando nós buscamos a instrução do Espírito Santo. É quando nós temos essa ativação espiritual, quando nós ativamos o sobrenatural na nossa vida, para que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Para que ele traga sobre você a sabedoria, para que você saiba exatamente onde aplicar onde jogar, né? Onde semear aquela semente. Para que ela não seja semeada em terrenos ruins. Então, ao longo da vida, nós passamos jogando muita semente fora. Vou falar por mim, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, né? E eu gastava tudo que eu ganhava. Depois eu fui melhorando de emprego, fui melhorando de salário, e eu continuava gastando tudo que eu ganhava. Depois eu abri a minha empresa e eu continuava gastando tudo que eu ganhava. E quando eu digo gastar, é diferente de investir. João, mas eu pago um aluguel. Eu gastei com aluguel? Não, você investiu, porque você tem a colheita, você tem um teto para morar. Gastar, que eu digo, é com coisas que não tem, muitas vezes, valores. Como, por exemplo, festa, bebida. Nunca fui de beber, mas não tinha aceitado o Cristo, então eu ia para as festas. Né? Namorada, que muitas vezes não era nem namorada, era né, no mundo de ficantes. Né? Enfim, coisas que não estava beneficiando a minha vida. Mas depois que eu tive uma família, que eu casei, eu ainda continuei gastando tudo que eu ganhava. Porque eu queria realizar sonhos, eu queria ter um carro para poder mostrar para as pessoas. Eu queria ter um celular para poder mostrar para as pessoas que eu podia. Eu queria falar que eu estava crescendo, eu queria, sabe?
E aí você começa a jogar sementes e sementes e sementes em terras que não vão multiplicar, em terrenos que não vai fazer aquilo frutificar na sua vida. E quando você olha para trás, você fala assim, meu Deus, quantas toneladas de semente eu joguei fora. E se eu tivesse essas sementes hoje no meu celeiro para jogar em terreno bom? Né? Mas o tempo foi passando, Deus foi me mostrando, foi me moldando, foi me lapidando e mostrando isso. Você está jogando semente muitas vezes onde os pássaros comem, onde os espinhos sufocam, onde elas não criam raízes e o sol queima, mas eu vou te ensinar a jogar semente em terra boa. Mas como que Deus, o Espírito Santo, ensinou isso? Me trazendo para a sua presença, me trazendo para a intimidade, para que ele pudesse ali ativar o sobrenatural da minha vida, que não estava ativado. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa ativar o sobrenatural na sua vida. Nós não podemos andar no natural. A lei deste mundo não serve para nós. Quando nós falamos assim, por exemplo, existe um ditado que diz assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Então quer dizer que só eu acordar cedo para trabalhar, Deus vai me ajudar? Não, não é verdade. Deus ajuda quem nele confia. Deus ajuda aquele que é seu filho, aquele que é seu herdeiro, aquele que aceitou seu filho, Jesus Cristo, como Cristo Salvador da sua vida. É esse que Deus ajuda, por quê? Porque está aqui em Romanos 8:28, bem assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então não é Deus ajuda um que cedo madruga. Isso é algo secular. Isso aí no mundo, para aqueles que não conhecem a Cristo, dá certo. Pode dar certo. Lá quanto mais eles trabalham, mais eles ganham, porque eles dependem da própria força, eles dependem do natural apenas. Mas você que aceitou Jesus, você que crê em Cristo, você que acredita que Deus, Jesus é o teu Salvador, você não pode andar no natural, você não pode aceitar essas coisas seculares para a sua vida. Você tem que vir na palavra de Deus, canalizar a palavra de Deus, os princípios dele. Então, então sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, peraí, o que eu tenho que fazer para que eu tenha esse amor que Deus quer que eu tenha? Para que eu possa amar de maneira que eu entregue a minha vida realmente em suas mãos? Porque eu sei que dessa maneira, sim, tudo vai cooperar ao meu favor. O universo, ele começa a cooperar ao seu favor para que as coisas, para que o propósito de Deus na sua vida, ele se concretize. Tem até uma pregação aqui no programa acho que foi ano passado, que eu disse, esteja dentro dos princípios para que Deus te coloque no seu propósito. Se nós não estivermos executando os princípios de Deus na nossa vida, Deus não vai nos colocar no propósito dele. Mas aí você diz, João, mas o propósito de Deus é só a vontade dele, e os meus sonhos e as minhas coisas, as coisas que eu quero. Meu irmão, o propósito de Deus é além das estratégias, além daquilo que Deus quer que você faça muitas vezes na obra dele, neste mundo, né? Ele também vai realizar os teus sonhos. Porque é a promessa dele na palavra que ele realizará os nossos sonhos. Mas os nossos sonhos que estejam canalizados dentro dos seus princípios. Não nossos sonhos que vai nos afastar de Deus. Né? E muitas vezes nós não estamos preparados para que Deus realize alguns sonhos nossos. Né? Às vezes você está falando assim, poxa vida, eu queria ganhar um salário de 20 mil reais por mês. Ô Senhor, me ajuda. Eu queria ter um salário desse para dar uma escola boa para os meus filhos, para eu poder viajar, para eu poder trocar de carro, para eu poder servir melhor o Senhor, para que eu possa sair desse sufoco financeiro. Talvez você tenha orado e pedido isso. Mas quando Deus olha no teu coração, quando Deus olha nas suas atitudes, quando Deus olha nos princípios que você tem executado, ele analisa o seguinte: se eu dar o que ele quer, ele não está preparado e isso vai subir na cabeça dele. Se eu dar o que ele quer, eu vou tirar ele do meu propósito. Então, muitas vezes, nós não estamos preparados para receber algo de Deus.
Então, quando nós ativamos a nossa espiritualidade, quando nós começamos a andar no sobrenatural, nós começamos a ser preparados para receber todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Porque, meu irmão, esse mundo é muito curto, aqui é muito passageiro. Deus não está preocupado aqui em te fazer rico. Deus não está preocupado aqui em te dar uma casa nova, um carro novo. Isso aí Deus vai fazer muitas vezes porque você tem pedido, porque você é filho, e muitas vezes para filho a gente cede. O que Deus está preocupado de fato é te levar para o céu. O que Deus realmente tem um objetivo é levar o máximo de filhos dele para o céu, o máximo de seres humanos para o céu. Esse é o objetivo principal de Deus. O resto é coisas nossas, que muitas vezes Deus nos dá como presente, sabe? Lá em Eclesiastes, diz bem assim, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 18, a quem Deus dá condição de prosperar, condição de enriquecer, dependendo da tradução, ele dá como presente. Então, é presente. A prosperidade nesse mundo, ela é presente. A prosperidade nesse mundo, ela é por merecimento dentro dos princípios que nós estamos fazendo. Na verdade, ela é a colheita das sementes que nós estamos plantando. Mas a promessa de Deus, a herança de Deus, é o céu. Não confunda. Tem gente que confunde, que acha que a herança é riqueza aqui nessa terra. Não, isso é presente de Deus. A herança, ela é o céu, onde tem que estar nosso maior foco. Mas nós temos sim a possibilidade, a capacidade e o direito de vivermos bem aqui neste mundo. Mas nós cristãos, nós que somos crentes em Cristo, nós temos que ativar o sobrenatural na nossa vida. Eu ativei o sobrenatural da minha vida de uma maneira que hoje, muitas vezes, acontece uma situação que vem querer me abalar e automaticamente eu vou lá e falo assim, mas quem cuida de mim é Cristo. Eu não vou ser abalado por isso, porque Deus já provou na minha vida que Ele cuida de mim. E vou falar para vocês, isso realmente faz a diferença na nossa vida. Muitas vezes em momentos que você estaria chorando, você está brincando com um amigo, sendo extrovertido e tal, não porque você não tem aquela preocupação humana, que é normal, mas você não está abatido, porque o Espírito Santo está te renovando a cada tempo. Né? Meus irmãos, esse é o AdnaCast de hoje, tá? Essa palavra rema, essa palavra abençoada, para que você possa ativar o sobrenatural na sua vida, para que você possa andar sobre as águas, para que o Espírito Santo de Deus possa ter intimidade contigo, possa te instruir e que você tenha a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo antes de tomar qualquer atitude, antes de se apavorar com uma situação, antes de repente, querer resolver algo na sua visão resolver, mas na verdade você está criando um problema maior, né? Então, que Deus abençoe grandemente. Vamos fazer uma oração para que Deus possa cravar essa palavra no nosso coração. Senhor amado e querido Deus, que o Senhor possa, Pai, trazer sobre nós, Pai, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, o entendimento e o discernimento, Senhor. Para que nós possamos buscar em Ti, Senhor, todas as necessidades, Pai, que nós possamos de fato entregar em Tuas mãos as nossas vidas, as nossas atitudes e não deixar que as coisas naturais, Pai, nos engane, que as situações naturais nos enganem, Senhor, mas que nós possamos acreditar e confiar no sobrenatural de Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe todos que estão assistindo esse podcast, Senhor. Que ele possa chegar ao máximo de pessoas, porque muitos cristãos, muitos filhos precisam ativar o sobrenatural em suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Na sexta-feira que vem, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui novamente às 17 horas ao vivo com mais um AdnaCast, com mais uma palavra rema do Senhor. Que Deus abençoe e até o próximo AdnaCast.